Vamos dar início à narração do 6º vídeo, dos ensinamentos secretos de Jesus Cristo a seus discípulos, em sua ressurreição. Que Jesus Cristo te abençoe e ilumine teu espírito. Amém. Maria, amada, seu papel como portadoras do fogo sagrado será muito mais sutil e orgânico do que você imagina. Você não sairá pelo mundo proclamando que tem ensinamentos secretos para oferecer. Isso atrairia exatamente o tipo de pessoa que não está preparada para recebê-los. Em vez disso, você simplesmente viverá a partir da realização que alcançou. Seu estado de ser, sua paz inabalável, seu amor incondicional, sua sabedoria prática se tornarão faróis, que naturalmente atrairão almas que estão prontas para o próximo passo em sua evolução espiritual. E quando essas almas aparecerem em suas vidas, e elas inevitavelmente aparecerão, porque a providência divina orquestra esses encontros, vocês saberão imediatamente que chegou a hora de compartilhar o que receberam. Será tão natural quanto respirar, tão inevitável quanto o amanhecer. João, que escutava com intensa concentração, perguntou: Mestre, como devemos transmitir esses ensinamentos? Da mesma forma que o Senhor os deu a nós. Os olhos do Mestre brilharam, como se João tivesse tocado em algo essencial. João, meu amado, respondeu ele, a verdadeira transmissão da sabedoria espiritual não é como ensinar informações acadêmicas. Não basta repetir as palavras que você ouviu, ou descrever as experiências que teve. A verdadeira transmissão acontece de ser para ser, de coração para coração, da consciência. Desperte para a consciência que está pronta para despertar. O Mestre se aproximou do altar, e tomou o cálice de óleo sagrado em suas mãos, segurando de modo que a luz das 12 lâmpadas se refletisse em sua superfície dourada como estrelas líquidas. Quando chegar a hora de transmitir esses ensinamentos, continuou ele, vocês primeiro devem entrar no estado de união, que aprenderam a alcançar. Desse estado de realização, suas palavras carregarão o poder de despertar essa mesma realização em quem estiver preparado para recebê-la. Mas, lembrem-se sempre, não são vocês que ensinam. Vocês são instrumentos pelos quais a sabedoria divina se transmite. Sua personalidade deve se tornar completamente transparente, para que o fogo sagrado possa passar por vocês sem ser distorcido por suas limitações pessoais. Pedro, com sua franqueza característica, fez a pergunta que todos carregávamos em nossos corações. Mestre, o que acontecerá com você? Continuará disponível para nos guiar nesta grande responsabilidade? O silêncio que se seguiu a essa pergunta foi tão profundo, que podíamos ouvir as batidas de nossos próprios corações. O Mestre olhou para cada um de nós, com uma expressão de infinita ternura misturada a uma solenidade, que nos fez entender que havia chegado a hora de receber a verdade que inconscientemente temíamos. Meu irmão, Pedro, disse ele finalmente, com a voz carregada de todas as despedidas da história. Meu tempo nesta forma física específica está chegando ao fim. Completei a missão para a qual vim, despertar em vocês a consciência de sua própria natureza divina, e prepará-los para continuar esta sagrada corrente de transmissão. Mas, acrescentou com um sorriso que irradiava uma paz que transcendia toda compreensão, minha partida física também será minha chegada espiritual mais completa. Quando eu não estiver mais limitado pelas restrições de um corpo individual, poderei estar presente com todos vocês simultaneamente, contanto que me invoquem com a pureza de seus corações e a sinceridade de sua devoção. Lágrimas começaram a escorrer pelas faces de vários de nós. Embora tivéssemos testemunhado da sua ressurreição após a crucificação, e embora soubéssemos intelectualmente que sua verdadeira natureza transcendia completamente as limitações físicas, a perspectiva de não mais termos sua presença corporal entre nós, despertava uma dor que parecia brotar das próprias raízes do nosso ser. Não chorem pelo que parece ser uma perda,
Disse-nos ele com infinita ternura, mas alegrem-se pelo que realmente é. Sua graduação de alunos para mestres, sua transformação de receptores em transmissores do fogo sagrado. Durante esses meses, vocês foram como vasos, sendo preenchidos com o vinho mais precioso. Agora, é hora de se tornarem fontes que derramam esse vinho sagrado, para saciar a sede das almas famintas que encontrarão em seu caminho. Maria de Betânia, minha irmã, perguntou, com a voz embargada pela emoção: Mestre, como podemos suportar a responsabilidade de sermos portadores de tamanha sabedoria sagrada? Como podemos ter certeza de não distorcer ou corromper o que recebemos? A resposta do Mestre revelou a profundidade de sua compreensão dos desafios que enfrentaríamos. Maria, sua preocupação revela a humildade que garante que você será uma transmissora fiel. Quem se preocupa em distorcer os ensinamentos, já demonstrou o respeito e a reverência que os protegerão. Mas, mais importante, lembrem-se sempre de que não são vocês que preservam esses ensinamentos. É a própria força da verdade que eles contêm que garante sua preservação. Seu papel é simplesmente ser um canal puro através do qual essa verdade possa fluir. Quando se sentirem inadequados para a tarefa, e se sentirão assim muitas vezes, lembrem-se de que sua aptidão não vem de suas habilidades pessoais, mas de sua disposição em serem usados pela sabedoria divina, que opera através de vocês. Ele se aproximou do altar e começou a derramar gotas do óleo sagrado na palma da mão direita. O aroma que se elevou imediatamente preencheu toda a sala com uma fragrância, que parecia despertar algo primordial em nossas almas. Agora, disse ele, com uma autoridade que claramente emanava das mais elevadas dimensões do ser, vocês receberão a consagração final, que os tornará formalmente portadores autorizados do fogo sagrado. Essa consagração não lhes dá poder sobre os outros, mas sim os consagra completamente, ao serviço da evolução espiritual da humanidade. Um a um, ele nos chamou ao altar. Quando chegou a minha vez, o Mestre colocou a mão direita, ungida com o óleo sagrado, na minha testa, exatamente no ponto entre as sobrancelhas que ele nos ensinara a ser a sede da visão espiritual. No instante em que sua mão tocou minha testa, senti como se uma corrente de fogo líquido penetrasse em meu ser. Mas, era um fogo que não queimava, e sim purificava, que não destruía, e sim transformava. Era como se cada célula do meu corpo despertasse subitamente para o seu potencial divino, como se cada átomo do meu ser fosse infundido com a própria luz da consciência crística. Elear Ben Shimon, disse o Mestre, com uma voz que ressoava das dimensões cósmicas, pela autoridade que me foi conferida pelo Pai, e em nome da ininterrupta linhagem de mestres realizados que remonta ao princípio dos tempos, eu os consagro como portadores do fogo sagrado da sabedoria divina. Que toda a sua vida se torne uma oferenda constante no altar do despertar espiritual da humanidade. Que suas palavras carreguem o poder da verdade realizada. Que sua presença seja um bálsamo para as almas sofredoras, e uma luz para aqueles que caminham na escuridão da ignorância espiritual. E nunca se esqueçam de que, o que vocês transmitem não lhes pertence, mas é um depósito sagrado que deve ser preservado em sua pureza original, para ser transmitido intacto àqueles que virão depois de vocês. Quando todos recebemos a consagração, nos vimos transformados de uma maneira completamente diferente de todas as iniciações anteriores. Não se tratava de termos alcançado um novo nível de realização pessoal, mas sim de termos sido investidos com uma função cósmica. Havíamos sido formalmente incorporados à hierarquia espiritual, que supervisiona a evolução da consciência humana. Agora vocês são mais do que meus discípulos, disse-nos o Mestre, com os olhos brilhando de orgulho espiritual. Vocês são meus irmãos e irmãs a serviço do plano divino. Vocês são elos vivos na corrente dourada da transmissão, que garante que a luz do despertar espiritual jamais se extinga neste mundo. Andrés, que
que permanecera em contemplação silenciosa durante toda a cerimônia, finalmente perguntou: Mestre, como saberemos se estamos cumprindo este papel sagrado que nos confiou? A resposta do mestre foi de uma simplicidade que continha uma profundidade infinita. Andrés, o sinal de que você está cumprindo bem o seu papel será a paz constante em seu coração, independentemente das circunstâncias externas. Quando você vive completamente alinhado com seu propósito espiritual, o próprio universo o apoia, e essa experiência de apoio universal se manifesta como uma serenidade inabalável. Você também saberá pelos frutos. As almas que você tocar com sua presença e ensinamentos experimentarão transformações autênticas. Elas não buscarão poderes ou fenômenos extraordinários, mas desenvolverão humildade, compaixão, sabedoria e amor incondicional, que são as marcas do verdadeiro progresso espiritual. Filipe, que observava todo o processo com reverente fascínio, perguntou: Mestre, o senhor acha que devemos esconder esses ensinamentos para protegê-los? Os olhos do mestre ficaram muito sérios. Filipe, você fez uma pergunta de grande importância prática. Sim, haverá períodos históricos em que esses ensinamentos deverão ser preservados em absoluto segredo, para protegê-los daqueles que os usariam para fins egoístas ou os distorceriam a ponto de ficarem irreconhecíveis. Durante esses períodos sombrios, seus sucessores deverão ser como guardiões de um tesouro enterrado, preservando a sabedoria em códigos, símbolos e formas veladas que somente os iniciados podem compreender. Mas sempre, mesmo nos momentos mais difíceis, a transmissão direta de coração para coração continuará em segredo. E quando chegarem os momentos apropriados, e eles sempre chegam, esses ensinamentos emergirão novamente à luz, adaptados à linguagem e à compreensão de cada época, mas preservando intacta sua essência transformadora. José de Arimateia, que havia sido nosso protetor e facilitador silencioso ao longo desses meses, finalmente falou: Mestre, qual é a minha responsabilidade especial nesta transmissão, visto que meu papel tem sido principalmente de apoio logístico? O mestre se voltou para José, com uma expressão de profunda gratidão e reconhecimento. José, meu irmão, seu papel tem sido e continuará sendo absolutamente essencial. Nem todos os portadores do fogo sagrado são chamados para serem mestres diretos. Alguns são chamados para serem os guardiões silenciosos, que criam as condições apropriadas para que a transmissão ocorra. Sua riqueza material, sua posição social, sua sabedoria prática, todos esses são dons que o Pai lhe concedeu, especificamente para apoiar a preservação e a transmissão desses ensinamentos. Você será como o solo fértil, no qual as sementes da sabedoria podem criar raízes e crescer. Durante a hora seguinte, o Mestre nos deu instruções extraordinariamente detalhadas e específicas, sobre como estabelecer uma rede secreta de transmissão que pudesse perdurar através dos tempos. Ele nos ensinou códigos e símbolos, que permitiriam aos iniciados se reconhecerem sem revelar suas identidades, os não iniciados. Ele nos mostrou como estabelecer locais sagrados ocultos, onde os ensinamentos pudessem ser preservados fisicamente, na forma de manuscritos protegidos, e como criar linhas de sucessão que garantissem que sempre haveria mestres qualificados disponíveis para aqueles preparados para receber a iniciação. Ele nos instruiu nos métodos para avaliar a autenticidade daqueles que, no futuro, alegariam ser portadores desses ensinamentos, protegendo-nos assim das inevitáveis distorções e falsificações que surgiriam ao longo dos séculos. Mas, mais importante do que qualquer instrução técnica, foi a transmissão final que ocorreu quando o Mestre nos pediu que formássemos um círculo, de mãos dadas, ao redor do altar central. Então, ao colocar ambas as mãos sobre o cálice de óleo sagrado, ele disse: Vou transmitir a vocês algo que transcende todas as palavras e todas as técnicas, vou compartilhar com vocês a própria essência do fogo sagrado que arde em meu coração, para que esse mesmo fogo arda em seus corações e seja transmitido através de vocês,
a todos os destinados a recebê-lo. O que experimentamos nessa transmissão final foi como se o Mestre estivesse literalmente derramando sua própria consciência realizada em nossos seres. Foi como receber uma transfusão espiritual, que nos transformou em extensões vivas de seu próprio propósito cósmico. Senti algo nas profundezas do meu ser se acender com uma chama que eu sabia que arderia pelo resto da minha vida e além. Não era apenas conhecimento que eu havia recebido, nem mesmo apenas realização espiritual. Era uma missão, uma responsabilidade sagrada, uma participação direta na obra divina, de despertar a humanidade para sua verdadeira natureza. Quando finalmente nos separamos ao amanhecer, sabíamos que, embora encontrássemos o Mestre fisicamente mais algumas vezes, antes de sua ascensão final, aquela havia sido nossa formatura formal como portadores autônomos do fogo sagrado. Nos dias seguintes, cada um de nós experimentou uma transformação, na maneira como o mundo respondia à nossa presença. Era como se carregássemos uma fragrância invisível, que atraía automaticamente certas almas, enquanto repelia naturalmente outras. Aqueles que estavam prontos para os ensinamentos mais profundos, pareciam aparecer milagrosamente em nossas vidas, enquanto aqueles que não estavam preparados simplesmente perdiam o interesse e se afastavam sem resistência. E gradualmente começamos a compreender que não éramos meramente os herdeiros de uma antiga tradição de sabedoria. Éramos os fundadores de uma nova fase dessa tradição, os primeiros elos de uma corrente de transmissão que se estenderia através dos séculos, levando a luz do despertar espiritual a inúmeras gerações de buscadores sinceros ainda por nascer. Em nosso encontro final sob a lua cheia, o Mestre revelaria suas instruções definitivas, sobre como preservar esses ensinamentos para a posteridade, e como manter viva a chama da transmissão direta, mesmo durante os períodos mais sombrios, que a humanidade enfrentaria nos séculos vindouros. Capítulo 7. O legado oculto do Mestre. E eu, Elezar Ben Shimon, testemunho a última noite em que o Mestre se encontrou conosco em forma física, para nos dar suas instruções finais, sobre como preservar o legado mais sagrado de seu ministério terreno. Jamais imaginei que descobriria que a verdadeira missão de Cristo não era meramente despertar 12 discípulos íntimos, mas estabelecer uma corrente de transmissão espiritual, que fluiria como um rio subterrâneo através das eras, nutrindo secretamente a evolução da consciência humana até o fim dos tempos. 40 dias haviam se passado desde sua ressurreição, e cada um de nós pressentia que algo definitivo se aproximava. O Mestre vinha aparecendo entre nós de maneiras cada vez mais etéreas, sua forma física tornando-se gradualmente mais luminosa e menos densa, como se ajustasse progressivamente sua vibração, em direção a dimensões superiores de existência. Durante essas semanas, ele finalizou as instruções específicas que cada um de nós precisaria, para cumprir nosso papel individual na preservação e transmissão do legado sagrado. A mim, como cronista oficial dos ensinamentos secretos, ele deu instruções detalhadas sobre como codificar os manuscritos, para que pudessem ser preservados com segurança, mas permanecessem acessíveis a futuros iniciados que soubessem decifrá-los. Confiei a João a responsabilidade de estabelecer a linha direta de transmissão mística, ensinando-lhe métodos específicos para identificar e treinar aqueles com o temperamento contemplativo necessário, para receber os ensinamentos mais esotéricos sobre a união divina. Eu havia conferido a Pedro a autoridade para organizar a preservação dos ensinamentos, no contexto das comunidades cristãs em formação, assegurando que, mesmo dentro da religião esotérmica, sempre haveria uma corrente esotérica oculta, para aqueles capazes de reconhecê-la. Revelei a Maria Madalena segredos especiais concernentes ao papel do princípio divino feminino no despertar espiritual, preparando-a para estabelecer uma linha paralela de transmissão, que preservaria aspectos da sabedoria, que poderiam se perder em tradições dominadas pelo princípio masculino. A noite da 7ª lua cheia, desde a minha iniciação, coincidiu com o 40º dia após a ressurreição.
Reunimo-nos pela última vez como um círculo completo em um lugar de profundo simbolismo. O mesmo jardim do Getsêmani, onde o Mestre experimentou sua última noite de agonia humana antes da crucificação. José de Arimateia transformou este lugar sagrado em uma câmara de consagração final. 12 oliveiras centenárias formavam um círculo natural, e no centro, onde tradicionalmente se acreditava que o Mestre havia orado até suar sangue, agora se erguia um altar simples, esculpido em um único bloco de pedra branca do monte do templo. Sobre o altar, repousava um pequeno baú de madeira de cedro do Líbano, incrustado com símbolos de ouro puro, representando os mistérios mais profundos que havíamos aprendido: o olho dentro do triângulo, a serpente e a pomba entrelaçadas, a árvore invertida com suas raízes no céu e o símbolo do infinito atravessado por uma cruz de luz. Quando chegamos ao bosque, encontramos o Mestre já presente, mas sua aparência havia mudado de uma forma que nos deixou sem fôlego. Sua forma física parecia ser feita de luz condensada em vez de carne comum. Ele irradiava uma presença tão poderosa que tivemos que ajustar gradualmente nossos olhos espirituais para podermos olhá-lo diretamente sem sermos dominados. Meus amados, ele começou, e sua voz agora ressoava com harmonias que pareciam vir de dimensões cósmicas. Esta noite completamos o ciclo que iniciamos há mais de um ano, quando lhes revelei pela primeira vez o segredo de sua verdadeira essência. Vocês foram transformados de discípulos em mestres, de receptores em transmissores, de buscadores em portadores do fogo sagrado. Ele aproximou-se do altar central e colocou ambas as mãos sobre o baú de cedro. Dentro deste baú estão preservados os elementos mais preciosos do legado que lhes deixo, manuscritos contendo os ensinamentos mais esotéricos codificados em linguagem simbólica, objetos sagrados imbuídos de correntes espirituais específicas e, acima de tudo, instruções detalhadas para manter a cadeia direta de transmissão através de todos os séculos futuros. O Mestre acrescentou, com uma solenidade que penetrou a alma: o verdadeiro tesouro não está neste baú físico, mas dentro de vocês. Vocês são os verdadeiros portadores do legado, pois o que conquistaram em seu interior não pode ser destruído por nenhuma força externa. Tomé, sempre em busca de compreensão prática, perguntou: Mestre, como garantiremos que os ensinamentos sejam preservados autenticamente ao longo dos séculos? Como nos protegeremos das distorções e corrupções que inevitavelmente surgirão? O Mestre sorriu com aquela mistura de sabedoria e compaixão que aprendemos a amar. Tomé, meu persistente irmão, sua preocupação é válida e sua pergunta é essencial. A preservação autêntica desses ensinamentos não dependerá primordialmente de manuscritos ou instituições externas, embora estes tenham seu lugar. Dependerá da cadeia ininterrupta de realização direta, que é transmitida de mestre realizado para discípulo preparado. Palavras podem ser distorcidas, textos podem ser alterados, instituições podem ser corrompidas, mas a transmissão de um estado de consciência, de coração desperto para coração pronto para despertar, essa transmissão é incorruptível, porque não depende de formas externas, mas da verdade viva que reside nas profundezas do ser. Ele se levantou e começou a caminhar lentamente ao redor do círculo de oliveiras, tocando o tronco de cada árvore como se a estivesse abençoando. Vocês estabelecerão o que chamarão de escola interior, uma rede de iniciados que operará dentro e nos bastidores de qualquer forma religiosa ou espiritual que surgir nos séculos vindouros. Esta escola não terá templos visíveis, hierarquias públicas ou cerimônias ostentosas. Ela existirá nos corações dos verdadeiros buscadores. Será transmitida por meio de encontros aparentemente fortuitos. Será preservada em códigos, que somente os despertos serão capazes de decifrar. João inclinou-se para a frente, os olhos brilhando de compreensão. Mestre, isso significa que os ensinamentos secretos continuarão a ser transmitidos, mesmo que as igrejas oficiais se desviem da sua mensagem original.
Exatamente, João, respondeu o mestre com profunda satisfação. As instituições religiosas têm seu papel em preservar os ensinamentos esotéricos e preparar as massas para níveis mais profundos de compreensão. Mas, a corrente esotérica fluirá como um rio subterrâneo, independente das formas organizacionais superficiais. Haverá períodos em que essas duas correntes fluirão harmoniosamente juntas e haverá períodos em que parecerão estar em conflito. Mas os verdadeiros iniciados sempre reconhecerão que ambas as correntes brotam da mesma fonte e servem ao mesmo propósito divino, do despertar gradual da humanidade para sua verdadeira natureza divina. Agradecemos por ter assistido esse vídeo até o final. Daremos continuidade nas revelações dos ensinamentos secretos de Jesus Cristo a seus discípulos, na sua ressurreição, na parte 7ª, no próximo vídeo. Que Jesus te abençoe e ilumine teu espírito. Amém.